O papo vai ser sobre dublagem de anime. Vamos começar, Luiz. Vamos lembrar alguns animes que você fez. Eu acompanhei muitos dos seus animes que você interpretou. Vamos lembrar a galera alguns personagens que você fez. Olá, gente. Para começar, assim, um grande prazer estar aqui em João Pessoa. Eu nunca tinha ficado aqui, já tinha passado indo para outros lugares, mas nunca tinha ficado, então tô adorando conhecer um lugar diferente. Dos animes, assim, tem muita coisa legal, assim, eu acho que os que fizeram mais sucesso talvez tenha sido o Digimon, realmente, que acho que foi o mais significativo, talvez, que eu tenha feito, que eu fiz o Tai. Mas tem muitos outros, assim, o Tenchi Muyo foi um dos que eu gostei mais de fazer, que tinha uma temática diferente. E tem diversos, né, enfim. Querem parar com isso? Isso é perda de tempo, eu não gosto mais de uma do que de outra. Nós decidimos de quem você gosta mais! O que eu mais gostava, confesso, foi o Raid Beyblade. Adorava, era meu personagem favorito. Marcou uma galera, principalmente porque o anime tem essa característica de você ter uma coisa diferente, um jogo de peão, que do nada parecem monstros e criaturas. Quando o dublador pega esses animes com algumas temáticas mais diferentes, bate assim esse estranhamento cultural, digamos assim. É diferente, é sempre uma surpresa, assim. Eu comecei a dublar o Beyblade, por exemplo, porque a gente nunca, quando a gente começa a fazer um trabalho, a gente nunca sabe a projeção que aquele trabalho vai ter depois. Com algumas exceções, assim, por exemplo, Death Note, quando eu comecei a fazer, eu já sabia que era um desenho que tinha feito muito sucesso e que provavelmente ia emplacar outra vez, mas o Beyblade, por exemplo, não. Então é uma coisa que você começa a fazer e de repente você descobre. Eu comecei a ver pessoas brincando com umas Beybladezinhas por aí e tal. Eu falei, nossa, gente, o desenho tá realmente bombando. E é assim, é muito diferente, assim. Eu acho que o Digimon foi o primeiro que eu peguei mesmo, assim, que eu fiz e que me fez entender essa diferença de que os desenhos que a gente está acostumado são episódios que começam e terminam, né? E os animes não, os animes são uma história que vai se desenrolando e faz diferença a ordem dos episódios, e aquilo é uma história contínua, não é aquele negócio feito pro cara assistir só aquele dia e acabou ali. É um negócio que realmente faz diferença, acompanhar a história, você não sabe o que vai acontecer. Então os animes são bem particulares, eu acho, em relação aos outros trabalhos que a gente faz de desenho animado. Mas por que você me deixou perder a luta? Talvez um dia eu entenda. Tyson! Meus parabéns! Foi uma bela luta. É o desafiante mais forte que eu já enfrentei. Mas em termos de processo, quando a gente olha, eu como fã, olho o anime como assim, a boca é muito monótona, é só aquela abertura clássica, e aí vocês metem um texto, o texto às vezes, como a gente sabe, japonês tem aquela divergência da língua muito grande, e eu queria saber como é que vocês sentem isso, se realmente é uma peculiaridade você dublar anime em relação a outras animações. Faz muita diferença, assim, especialmente pelo fato da gente não conhecer japonês, né? Porque a maior parte das coisas que a gente dubla são em inglês, eventualmente espanhol, francês, mas quase sempre em inglês. E aí a maior parte de nós entende, né? O que está sendo dito, você entende bem o original. E no japonês isso já não acontece, a gente não entende praticamente nada, assim. Eu acho que, não sei se tem algum dublador que fale japonês fluentemente, mas acho que talvez nem tenha. E então a gente tem poucas referências, assim, são os nomes próprios, né? Uma outra palavrinha, talvez, que você reconheça, arigato, enfim. Mas a gente não tem essa referência de entender realmente o original. E tem que, muitas vezes, ainda assim, por causa da diferença de tamanho e de duração do texto, a gente tem que adaptar. E isso gera todo um trabalho, realmente, de adaptação de texto, que tem que ser feito no Digimon. Eu lembro que era uma coisa que eu fazia, eu ficava muito tempo conversando com a Ângela, que era a diretora, pra gente criar texto, porque às vezes o texto ficava sempre muito curto, na verdade, ficava sempre faltando. Você falava o que tinha na tradução e ele continuava lá falando um tempão. Então a gente precisava aumentar isso sem fazer uma bagunça com a história, né? Então tinha que ter muito cuidado para fazer esse trabalho, mas como eu disse, não tendo essa referência de você poder você mesmo, né, traduzir de novo na hora se for necessário, porque a gente não tem esse conhecimento, se torna um trabalho mais delicado, que a gente tem que tomar cuidado na hora de fazer, mas é bem interessante. O que é isso? Tai, você está dentro! Oba, oba, oba! Você fala? E ainda sabe meu nome? Ainda bem, Tai, que bom! O que você é? E o nome de personagens, às vezes tem alguns personagens com os nomes bem, vamos dizer assim, escrotos. Sherline, Shakira, Sherilyn, Bruce Field, Carlos Eduardo, Carimbo. Nomes
bem diferentes e principalmente muito difícil de pronunciar. Queria saber se, tipo assim, antes de fazer a dublagem, vocês dão uma conferida. Peraí, deixa eu... Como é o nome desse cara aqui e tal, e se às vezes dá aquela enrolada, porque alguns nomes realmente são bem difíceis. Acontece de enrolar um pouco e, de forma geral, em toda a dublagem, a gente se preocupa muito com os nomes próprios, assim, de que um nome tem que ser pronunciado sempre do mesmo jeito, né? Não se pode... Eventualmente até acontecem umas coisas chatas, tipo, alguém vem, grava e às vezes pronuncia o nome de um jeito esquisito e os que vêm depois são obrigados a fazer daquele mesmo jeito porque ainda é mais importante a continuidade, talvez, do que a correção, assim, né? Mas, em geral, o ideal é que se pronuncie da mesma forma que é pronunciado no original, né? Em geral, a gente tenta tomar esse cuidado. E em termos de escala, quando a gente fala em versão brasileira, obviamente é uma versão com a voz mais aportuguesada, mais abrasileirada. E quando a gente vê japoneses dublando, às vezes personagens masculinos são mulheres que fazem. É o caso do Tai. O Tai é uma mulher que faz no Japão e aqui a gente escolheu uma voz que na minha cabeça realmente fica melhor. Você botar um personagem do sexo masculino, bota um dublador masculino pra fazer. Eu queria saber como é que é esse processo também de escala, se tem essa preocupação também. E eu sei que alguns outros dubladores, às vezes acontece, a Tânia Gaidard, por exemplo, já foi escalada pra fazer o homem, mas o personagem era tão andrógeno que colocaram ela pra fazer o homem com cabelão e tal, e os fãs caíram de pau. Queria saber como é que tem essa preocupação também dessas escalas. É um trabalho artístico a dublagem, né? Então a escalação não pode seguir regras muito rígidas, assim. Eu acho que é sempre uma coisa que depende da sensibilidade do diretor e depois vai depender da sensibilidade do próprio dublador. Então não há que se dizer tem que ser uma voz masculina, tem que ser uma voz feminina. Especialmente em animação, tem muita variação, né? Tipo, você fazer vozes mais agudas, você é adulto fazer uma voz de uma criança e uma mulher fazer um personagem masculino ou vice-versa. O contrário é menos comum de homens fazerem, eu acho, personagens femininos, assim, mas também não é impossível que aconteça. Eu acho que um dos casos mais peculiares que eu já tive nesse sentido foi uma série que eu andei dublando, que passa na MTV, que eu faço um personagem que é totalmente andrógeno, assim, que ninguém consegue chegar muito a uma conclusão se é homem ou mulher, assim. É Ai o nome do personagem que eu faço, que é uma ativista e tal, mas na verdade a gente não tem muita certeza se ela é homem ou se ela é mulher, assim. Mas eu acho super interessante esse tipo de trabalho, porque eu até fico procurando evitar as palavras que denotam gênero, né, pra deixar o negócio mais andrógeno ainda. E eu acho isso divertidíssimo, assim, como eu disse, não há regras, assim, é uma questão de sensibilidade, até porque é uma coisa que pode ser mudada em algum momento, né? A gente fala muito sobre mudar a voz de um personagem, é muito chato, em geral os telespectadores detestam quando você muda a voz de um personagem. E a gente tem uma praxe de não mudar as vozes, mas há casos em que tem que mudar, né? Quando você faz um filme, por exemplo, baseado em um desenho, quem vai dublar é aquele que dublava aquele desenho, o personagem no desenho, ou é aquele que já dublava aquele ator? Aí é uma escolha que vai ter que ser feita, assim. Muitas vezes prevalece quem dublava o personagem mesmo, mas há casos em que não vai ficar bom, então, ou às vezes uma terceira pessoa que vai ficar legal. Então, como é um trabalho artístico, não há que se ter regras, é preciso sempre pensar ter a sensibilidade e para fazer as melhores escolhas. Pra finalizar, uma das características mais marcantes de anime com certeza são gritos, golpes e coisas desse tipo. O Ray, por exemplo, Driga! Tem o Agumon, o Tai gritando Agumon, essas coisas. O dublador costuma sair rouco depois do anime? A gente tem que tomar cuidado, em geral não. A gente já tá acostumado a fazer isso sem prejudicar a voz, até porque senão a gente não ia durar nada dublando. Mas tem que tomar um certo cuidado, assim. Tem alguns trabalhos em particular que quando a gente faz, a gente tem que tomar muito cuidado para não perder a voz no meio do trabalho, assim. Ultimamente, o que eu tenho feito que me exige mais, acho que são os Padrinhos Mágicos, que eu fiz as últimas 3 temporadas, assim, que eu faço time e é muito gritado, assim, uma voz muito agudinha, muito estridente, que se eu não tomar cuidado, realmente, você tem que dosar até certo ponto. Eu não me importo muito com o mundo, eu só quero salvar o Puff da Vicky. E também nunca mais comer couve de novo! Até porque eu aprendi com uma grande colega de Juraciara, que é uma dubladora incrível, assim, de que a gente tem que dosar a interpretação, assim. Se você der tudo num grito, assim, você perde o controle do que você está interpretando. Então você tem que estar sempre um pouquinho abaixo do seu máximo, por assim dizer, no sentido da intensidade, assim, para você manter o controle da interpretação. Isso não só protege a sua voz, mas é importantíssimo para essa qualidade da interpretação. De que se você
grita loucamente, por assim dizer, né? Como se você realmente estivesse gritando. Chega uma hora que você já não tem tanto controle da interpretação quanto se você conseguir dosar um pouquinho esse grito. E isso é muito importante, tanto para a voz quanto para a interpretação. Luiz, muito obrigado por sua contribuição. É claro, continue com um grande sucesso. Bom, um abraço, gente. Eu adorei estar aqui. Foi muito um prazer fazer essa entrevista. Um abração. E é isso aí, galera. Comenta aí seu personagem favorito, quem você reconheceu da voz dele. E é claro, os animes que mais marcaram sua infância. Beleza? Valeu! Curtiram o papo com o Luiz Sérgio? Então aproveita e ajuda a gente deixando aquele like. E se você não é inscrito, se inscreve, pois é muito importante. Ah, e o papo foi gravado bem antes das medidas de isolamento social. Então se cuidem e até a próxima.